Boa tarde, aqui a pedidos nós vamos fazer um vídeo sobre mínimo múltiplo comum, que nós abreviamos por MMC, mais conhecido como MMC. Então, o mínimo múltiplo comum, como o próprio nome já sugere, é o menor múltiplo comum entre vários números, né? Aqui nós vamos pensar em números inteiros positivos, tá bom? Vamos pensar no caso mais simples, que é o nível realmente que está sendo pedido aqui, que está sendo solicitado. E também vamos pensar no mínimo múltiplo comum entre dois números, tá? Porque se você tiver vários números, você pode calcular de 2 em 2, tá? Então a definição é essa. O mínimo múltiplo comum entre dois números é o menor múltiplo comum entre eles. Por exemplo, se eu quiser calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, digamos que seja, vamos ver aqui, 8 e 10, vou falar assim, calcule o MMC entre 8 e 10, tá bom? Então nós vamos abreviar da seguinte forma, MMC entre 8 e 10. Tá? Nós queremos calcular esse número aqui. Quem é esse número? O MMC entre 8 e 10. Bom, antes de dar uma técnica muito simples, existem várias técnicas, né? Eu vou dar aqui a mais simples, aquela que é mais propagada, que é mais ensinada nos níveis básicos. Eu vou explicar claramente o que é o MMC. Então, eu disse que o MMC, mínimo múltiplo comum de dois números, é o menor dos múltiplos que é comum entre eles, tá? Que é comum aos dois números. Então, vamos ver quem são os múltiplos de 8. Conjunto dos múltiplos de 8. Aqui eu só estou explicando o que é o MMC, tá? Depois eu vou ensinar a calcular. Esse conjunto aqui começa com 8 vezes 2, 16, 24 vezes 4, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48, vai pulando de 8 em 8. Né? Então aqui são infinitos, né? São infinitos os múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, de 8 em 8. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, certo? E aqui vamos ver quais são os múltiplos do outro número 10. Múltiplos de 10, começando de 10, aqui é mais fácil, né? 10 vezes 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e aí vai embora, infinitos também. As reticências aqui, esses pontinhos, dizem que isso continua infinitamente. Isso é muito usado em matemática, quando você tem uma coisa infinita, tá? Então ele está dizendo que esse conjunto é infinito. 80, 90, 100, 110, etc. vai embora. Assim como aqui continua também. 48, 56, aí, o que mais? 8 vezes 9, 8 vezes 7, 56, 8 vezes 8, 64, 72, etc. Né? Bom, você olhando para esses dois conjuntos, o que tem em comum? Que elementos eles têm em comum? 8 não tem aqui. 16 não tem aqui, 24 não tem no outro conjunto, 32 não tem no outro conjunto, 40 aparece nos dois conjuntos, então esse é um múltiplo comum entre eles. Olha, esse é um múltiplo de 8, 40 é múltiplo de 8 e 40 também é múltiplo de 10, então ele é um múltiplo comum. É o menor? Sim, porque não tem nenhum antes dele, nenhum outro antes dele. Vai aparecer depois, né? Se a gente continuar essa conta, vai aparecer o 80, o 120, mas nós estamos interessados no menor, tá? Menor múltiplo comum, que é o mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso, eu já sei que o mínimo múltiplo comum, vou abreviar assim, entre 8 e 10 é igual a 40, tá bom? Já sei pela definição, veja, eu verifiquei que realmente esse é o mínimo múltiplo comum. Agora eu vou mostrar como é que você calcula isso, um dispositivo prático. Dispositivo prático é o seguinte, existem duas maneiras de você fazer. Eu vou fazer logo assim, decompondo em fatores primos os dois números, tá?
decompor em fatores primos significa, você vai dividir pelos primos. Não adianta, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, aí vai embora, 17, 19, tá certo? Em geral, nós vamos ficar aqui entre 2, 3, 5 e no máximo 7, tá? Então, começando com 2, que é o menor número primo, eu vou dividir 8 por 2 e 10 por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2, 5. Aí tem um número par? Tem. Então, continuo dividindo por 2. Enquanto tiver número par, eu vou dividir por 2. Aí 4 dividido por 2, 2. Mas o 5 eu não divido por 2, porque 5 não é par. Então, eu simplesmente repito. Tá certo? Aí, ainda tem número par? Tem. Vou dividir por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, eu repito o 5. Né? Quando for número ímpar, eu repito. Agora, ainda tem número par? Não. Eu pulo para o próximo primo, que é o número 3. Né? Os primos, deixa eu colocar aqui, os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora. Aí a gente depois vê os outros. Né? Eu usei o 2. Só que agora eu não tenho mais número par. Aí eu pulo para o próximo primo, 3. Tá certo? Dá para dividir 1 por 3? Não. Dá para dividir 5 por 3? Não. Então não serve. Aí eu pulo para o próximo primo, 5. Dá para dividir por... Tem aqui o 5, né? Então eu vou dividir por 5 agora. 1 dividido por 5 não pode. Então repito. 5 por 5, 1. O procedimento para quando eu chego aqui, 1 e 1, porque aí não dá para dividir mais, né? Então parou. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que eu posso representar por 2 ao cubo, né? 2 ao cubo multiplicado por 5. Então 2 ao cubo multiplicado por 5 é 8, 2 ao cubo 8, vezes 5, 40, tá certo? Então temos aqui 40. E aí chegamos à conclusão que o MMC entre 8 e 10, por esse procedimento, dá 40. E nós sabemos que é 40 mesmo, porque nós verificamos que é 40. Tá certo? Então aqui o dispositivo prático, para você calcular, aqui você tem a definição, tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo para você ficar seguro. Por exemplo, vamos fazer o seguinte exercício. Calcule o mínimo múltiplo comum entre 9 e 12. Né? Tá certo? Como é que você faz isso? Aí vamos lá no dispositivo prático. Vou pegar o 9 e o 12 e vou dividir aqui, decompor em fatores primos. Isso chama decompor em fatores primos. Tá? Quais são os primos? Está aqui o conjunto dos primos. Começo com 2, depois pulo para o 3, depois para o 5, 7, 11, 13, 17, 19 e vai, conforme a necessidade. Em geral, como eu falei, nós vamos ficar aqui com os primeiros. Raramente a gente vai passar de 11 ou 13 por aqui. Mas vamos lá, nos nossos exercícios iniciais. Né? Então aqui vamos lá. Dá por 2, primeiro primo, 2. 2. Esse eu posso dividir por 2. Se tiver número par, eu vou dividir por 2. 9 não é par, repete. Não dá para dividir. 12 por 2, 6. Tem número par? Sim, 6. Continua com 2. Então, repete o 9, que não dá. 6 por 2, 3. Tem número par? Não tem número par. Então, o que eu faço? Passo para o próximo primo. Qual é o próximo primo? Está aqui o conjunto dos números primos. 2, aí vem o 3 agora. Então, o próximo primo, dá para dividir? Dá. Tanto 9 como 3, né? Então, vou dividir tudo por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3, 1. Continuo com 3. Dá para dividir? Dá. Então, 3 de novo. 3 por 3 dá 1 e repete 1. Opa, 1 e 1, o que acontece? Para o processo. Não dá mais para continuar, conforme o exemplo anterior. 1 e 1. Sempre para assim. 1 e 1, tá bom? 1 e 1. Daí você multiplica tudo, né? Eu posso multiplicar logo 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. Mas eu vou representar 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então, isso aqui é 4 vezes 9, que é igual a 36. Conclusão.
eu concluo que o MMC entre os números 9 e 12 é igual a 36, tá bom? Então, já sabemos calcular o MMC. Mas eu vou fazer a verificação. O que é a verificação? Vou olhar, como eu fiz aqui, vou olhar os múltiplos do 9 agora, os múltiplos de 12, e ver se realmente o menor múltiplo comum entre eles é o 36. Vamos lá. Múltiplos de 9. Começar com 9 vezes 2, 18, vezes 3, 27, vezes 4, 36, vezes 5, 45, multiplicado por 6, 64, vezes 7, 45, 63, não é? 63, 9 vezes 8, 72, e aí vai embora, não é? São infinitos os múltiplos, de um número são infinitos. O mesmo eu faço para o 12. Múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? 12, 24, 36, que mais? Já poderia parar, né? 48, isso, 12 vezes 4, 12 vezes 5, 60, 12 vezes 6, 72, e aí vai embora. Tá bom? Então, olha só, elementos comuns. Eu tenho aqui o 36, tenho o 72 também, tá vendo? São múltiplos comuns. Tanto o 36 como o 72. 36 é múltiplo de 9, 72 também é múltiplo de 9. 36 é múltiplo de 12, 72 também é múltiplo de 12. Ocorre que eu quero o quê? O mínimo, o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum. E o mínimo é esse aqui, né? Então, eu dispenso 72. O mínimo é 36. Aí eu respondo que mínimo múltiplo comum entre 9 e 12, de fato, é 36. Está comprovado aqui. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fale aí nos comentários. Um grande abraço, fique com Deus.